O maior erro que nós cometemos é querer aprender sem perceber como o cérebro aprende, como o cérebro funciona. Então, tivermos alguma informação, quanto mais exposto tivermos essa informação, mais o nosso cérebro se molda de acordo a esse mesmo detalhe. Esta é a capacidade da neuroplasticidade. Doutor etc. Gostas de fazer coisas que não sentes prazer? Não, nem um pouco. Sim. A boa parte dos estudantes não tem prazer de estudar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prazer Podcast, aqui onde a consciência não é uma tendência, mas sim uma estrutura. Hoje vamos falar de um tema que deveria ser ensinado na escola a partir do ensino de base. Vamos falar de um órgão que é responsável para aquilo que é aprendizagem. Durante anos passamos nas escolas, nos ensinam matemática, ensinam química, física, etc. Mas aquilo que é o órgão principal da aprendizagem, infelizmente, não nos é ensinado. Para entendermos isto, de como é que o cérebro funciona no ato da aprendizagem, nós temos aqui Dr. etc, assim como ele chama. Dr. etc, seja bem-vindo a mais um episódio do Prazer Podcast. Muito obrigado. É um grande, mas grande prazer mesmo estar aqui na instituição que não ensina a pensar, mas ensina como pensar. Então falaremos sobre um assunto profundo, onde temos a certeza que no final cada um poderá se calhar fazer alguns bons apontamentos a partir de casa. Doutor etc, para não perdermos tempo, a teu ver, qual é o maior erro que os estudantes cometem quando estão a estudar? Pergunta Ou seja, interessante. Qual é o maior erro que os estudantes cometem quando tentam aprender alguma coisa, aprender matéria? O maior erro que os estudantes acabam por cometer quando tentam aprender alguma matéria é aprender da forma errada, aprender, estudar da forma inapropriada. E este erro começa através da instituição de ensino, porque nós queremos ensinar sem entendermos o órgão que tutela o processo de aprendizagem. Quer dizer, queremos ensinar pessoas, mas nós não sabemos como as pessoas realmente aprendem. Isso já é um problema. Se não estivermos a ensinar da forma apropriada, em compatibilidade a este mesmo órgão, naturalmente os estudantes vão estudar e vão tentar aprender da forma inadequada também. Ok. E nesse caso, o doutor etc. Pronto, estou sempre a chamar doutor etc. Doutor etc. Pode pelo menos dizer aos nossos internautas porque que é o doutor etc. Boa. Quando as pessoas me chamam de Edvânio Katanga, eu respondo. Quer dizer, este é o meu nome. Edvânio Tomás Katanga. Mas outras pessoas preferem chamar de etc. Etc. E-T-C. Edvânio Tomás Katanga. Então este é o acrônimo que abrevia o meu nome. Pois, mas eu poderia fazer aqui um ressalto, porque em língua portuguesa, quando falamos etc., significa que existem mais coisas e, de facto, a tua pessoa eu chamo doutor etc. porque tu também tens muita bagagem e os internautas vão poder provar isso. A tu entender, falou que o erro começa logo na instituição. Acreditas que existem alunos inteligentes
e não inteligentes, ou simplesmente o meio ou a instituição que molda isto? Depende. A resposta a essa pergunta poderia ser muito detalhada, mas inicialmente eu prefiro dizer depende. Se estamos a falar de em que critério? Existem pelo menos 7 tipos de inteligência. Então, quando estivermos a falar de alunos inteligentes, inicialmente podíamos olhar, estamos a avaliar de acordo a que critério, de acordo a que tipo de inteligência. Pronto, nas instituições, vamos pegar o exemplo, uma instituição de ensino de base. Nesse critério, pegando os critérios das instituições, o que a ciência, a neurociência em particular, fala a respeito disso? Os estudantes nascem já com inteligência ou simplesmente a instituição que torna eles inteligentes? É verdade que existem pessoas que nascem com uma capacidade de absorção de informação bem mais acelerada em relação a outros. Mas ainda na neurociência, nós encontramos também a neuroplasticidade. Quer dizer, a capacidade do nosso cérebro se moldar de acordo às informações que são repetidas frequentemente em nós. Quer dizer que o fato de alguém não ser um daqueles estudantes que já nasceu com alguma certa inclinação para entender com facilidade alguns assuntos, não significa que ele não pode aprender. Porque quanto mais repetir, a neuroplasticidade fica voltada para aquilo que ele mais ouve ou que mais se fala. Então, as instituições acabam por entrar como um dos elementos principais para moldar esses mesmos estudantes. Pronto. Como os nossos internautas têm nos acompanhado também, existem alguns estudantes de classes inferiores, ensino de base, e eu sei que o doutor etc. tem essa capacidade. Pode pelo menos explicar o que acabou de dizer em palavras miúdas que qualquer aluno, independentemente da classe, possa compreender isto? Boa, vamos a isso. A neuroplasticidade, que é essa capacidade de moldar-se de acordo à informação a que muitos recebem, podíamos talvez ilustrar da seguinte forma. É comum as crianças no bairro fazerem brincadeiras com barro, argila, o famoso lodo. Quando o lodo está flácido, nós conseguimos facilmente moldar de acordo com aquilo que é a nossa imaginação. Onde mais pressionamos, ele vai se moldar de acordo ao formato que nós vamos dando. E acontece exatamente assim no processo de aprendizagem. Quer dizer, quanto mais obtivermos alguma informação, quanto mais exposto tivermos essa informação, mais o nosso cérebro se molda de acordo a esse mesmo detalhe. Esta é a capacidade da neuroplasticidade. Etc. Pelo que acabou de afirmar, ou acabou de dizer, então podemos afirmar que o sucesso escolar do aluno depende menos do talento e mais da metodologia, é isso? Exatamente. A metodologia e os hábitos que vai se utilizar para que esse estudante tenha mesmo sucesso. É ali onde vamos começar a entrar no cérebro. Porque se é o cérebro que aprende e nós queremos ensinar, não teria lógica ensinarmos sem entender como o cérebro aprende. Sem muitos detalhes, o primeiro elemento que precisamos entender sobre os professores é o critério de classificação de um bom professor. Infelizmente, tanto nas instituições de base como superiores, ainda acreditamos como professores que um bom professor é aquele, tal como dizia, o maior erro que nós cometemos é querer aprender sem perceber como o cérebro aprende, como o cérebro funciona. E se as instituições querem formar estudantes, alunos inteligentes,
precisam passar a olhar para esse lado. Mas, inicialmente, vamos olhar para o critério de classificação de um bom professor, que tem sido uma grande lacuna. Podíamos dizer que os estudantes não aprendem porque não se esforçam. Ou talvez porque os estudantes não aprendem porque os professores ensinam mal. Ou podíamos olhar e procurar outros culpados. Mas aqui vamos pegar uma abordagem abrangente que poderá nos ajudar a ver a responsabilidade de cada um para que facilitemos o processo de aprendizagem. Começando pelos professores. Começando pelos professores. Infelizmente, nós ainda temos professores que acreditam que um bom professor é aquele que sabe muito. Que, infelizmente, não é o critério mais apropriado para classificar um bom professor. Tal como disse, a resposta certa depende da pergunta. Quer dizer que para classificarmos um bom professor, primeiro temos que entender o que é um professor. Qual é a função de um professor? Um bom professor não é aquele que sabe muito, que está cheio de conhecimento, mas aquele que consegue transmitir o conhecimento complexo que ele tem de uma forma simples. Não adianta chegar e despejar uma gama de informação, utilizar expressões cuidadas, expressões muito bonitas, quando quem está a ouvir não está a entender. Estás na sala, estás a passar a informação, mas não estaria a cumprir exatamente o seu papel de professor. Depois, nós vamos olhar um pouco para os métodos utilizados. Ali vamos casar com o cérebro. De uma forma muito simples, o cérebro tem pelo menos 4 lobos, 4 áreas. Esses lobos recebem o seu nome, de acordo ao osso próximo dele. Na região da testa, nós temos o osso frontal. Logo, encontramos o lobo frontal. Na região posterior, temos o osso occipital. Então, encontramos o lobo occipital. Lateralizado, mais acima, encontramos o osso parietal e temos o lobo parietal. E um pouquinho mais abaixo, temos o lobo temporal, por conta do osso temporal. Então, temos o lobo frontal, occipital, parietal e temporal. Cada um desses lobos está ligado ao processo de aprendizagem. E cada um desses lobos tem áreas específicas que ele é o principal responsável. Por exemplo, o lobo frontal, ele é responsável pelo raciocínio, ele é responsável pela análise, ele é responsável pela planificação e tomada de decisões. É como se fosse o diretor executivo, o cérebro de uma determinada equipa. Quando olhamos para o lobo parietal, ele está mais relacionado a respostas ou informações sensoriais, como a temperatura, o cheiro de algum determinado local. É verdade que o cérebro em si cuida de todas essas áreas, mas o lobo parietal é o principal responsável no cérebro. O lado parietal é o principal responsável pela recepção de informações sensoriais. Quando descemos um pouco para o temporal, o lobo temporal está muito relacionado à audição, à linguagem e à memória. Tanto que é no lobo temporal onde nós encontramos uma das estruturas responsável por transformar experiências em memórias duradouras. E depois temos o lobo occipital, que está muito relacionado à visão. Como funciona, então, o processo de aprendizagem no cérebro? Quando ouvimos uma informação, quando aprendemos alguma coisa, o nosso cérebro ativa os neurônios. Nós temos mais de 80 bilhões de neurônios. Algumas literaturas trazem 86 bilhões de neurônios. Mas neurônios sensoriais, os
infraneurônios, neurônios motores são ativados logo que nós aprendemos e recebemos alguma informação. A ativação dos neurônios é o primeiro passo da aprendizagem no cérebro. Só que depois, estes neurônios acabam por se conectar. Eles conectam o que nós chamamos de conexão neural ou formação de circuitos neurais. Ele pega uma informação, casa com a outra. Aí ele já começa a aprender. E esta informação fica na memória a curto prazo. Mas uma pessoa só memoriza, só fica implantada no seu cérebro uma determinada informação quando esses circuitos neurais são fortificados, são fortalecidos. Quer dizer, ativa-se os neurônios, alguns neurônios, cria-se circuitos neurais e depois estes circuitos neurais precisam de ser fortalecidos. Estes circuitos neurais precisam de ser fortalecidos para que esta informação torne-se numa memória duradoura. Me perguntem, por favor, como é que os circuitos neurais são fortalecidos. Por favor. Prossiga, doutor, etc. Será por repetição? Estes circuitos neurais são fortalecidos com a repetição. Quanto mais repetimos uma informação, aqueles circuitos que se formaram, aquelas conexões que se formaram, ficam cada vez mais fortes. E elementos que estavam na memória a curto prazo tornam-se memórias a longo prazo, memórias duradouras. E assim o cérebro começa a aprender. Quer dizer que quando nós entendemos o processo de conexão neural ou circuitos neurais, nós percebemos, ok. Por isso é que quanto mais repetimos uma informação, mais ela fica na nossa cabeça. Aí ocorre o fortalecimento destes circuitos por conta da repetição. Mas não é a única coisa que acontece. O que acontece? O nosso cérebro não é uma estrutura fixa. O nosso cérebro, ele desenvolve-se. Algumas literaturas usam expressões assim, incisivas, e dizem que a cada informação que recebemos, cada coisa que aprendemos, o nosso cérebro muda fisicamente. E algumas áreas do cérebro podem chegar a aumentar de volume. A pergunta que poderia surgir é: significa que o cérebro vai crescer e nós vamos conseguir dar conta? Não. É um aumento de volume microscópico. Mas a estrutura do cérebro muda a cada informação que recebemos. Quer dizer que, se tivermos que construir memórias, estas vão ser constituídas por aquilo que nós muito fazemos. Ações que nós muito repetimos vão se tornar a essência moldável do nosso cérebro. Ali, além do fortalecimento, pode ocorrer o enfraquecimento e eliminação de memórias pouco usadas. Exatamente. Isso significa o quê? Significa que ouvimos uma informação na escola. Fomos à escola, o professor deu uma aula, mas nós chegamos a casa. A partir da escola já, não repetimos essa informação. Não lemos. Chegamos a casa, não revisamos. Não lemos. Esta informação, esta experiência, esta memória a curto prazo começa a se tornar, a ser classificada como uma memória pouco usada. E nós vamos preenchendo com informações que não estão relacionadas ao nosso objetivo acadêmico. Como ela é uma memória pouco usada, ela é enfraquecida. E no pior dos casos, é eliminada. E é assim que nós esquecemos. Quer dizer que as conexões neurais podem ser fortalecidas com as informações que recebemos, mas algumas conexões neurais são enfraquecidas por conta das informações que recebemos. Permita-me dar um exemplo.
Se lembrar, a vez que conheceu alguém, apresentou, eu sou o Edvânio. Mas desde o dia em que se apresentaram, se conheceram, nunca mais conversaram. Nunca mais pensou nele. E ficou preocupado e ocupado com situações do serviço. Naturalmente, esse nome aos poucos desaparece da nossa memória. Porque ela recebe a classificação como uma memória pouco usada. Logo, as informações do serviço, todos os detalhes que nós vamos ter no nosso dia a dia, o que muito repetimos, vão enfraquecendo esta informação e fortificando outras. Isso também transmite a ideia de quanto mais estudarmos, existem alguns conhecimentos empíricos que serão enfraquecidos. E o conhecimento cientificamente aprovado será fortalecido ou fortificado. Doutor, etc. Do exemplo que deu, percebi, mas surge, como a nossa abordagem está focada para os estudantes, no caso, surge uma pergunta. Repara, antes de eu fazer, argumentar, queria saber de si, quanto tempo é que leva, quando falou do lobo temporal, com que uma informação, quanto tempo leva para que uma informação fica solidificada na memória ou no cérebro? Depende. Quanto tempo? A estimativa. Depende de quê? Depende da repetição? Exatamente. Okay. E do terceiro elemento que entra nas conexões, que é a eficiência na comunicação neural. Quer dizer, quanto mais repetirmos uma informação, mais o nosso cérebro corresponde rapidamente a ela. Boas. Por que eu fiz essa pergunta? Repara, exemplos práticos. Os estudantes, quando vão na escola, são ensinados uma matéria. Geralmente, na próxima aula é ensinada outra matéria. E a pergunta que eu faço, como é que a informação, se a escola, cada dia que passa, tem um tema específico, independente depois, falou do processo de repetição, há muitas disciplinas, há muita matéria. Então, como é que os estudantes, na verdade, quais são os métodos que os estudantes podem fazer para que as informações todas fiquem retidas? Se tivéssemos de olhar para, inicialmente, o programa da instituição, precisaríamos mudar a forma de ensino na instituição. Mas como a nossa abordagem está mais voltada para os alunos, significa que para os estudantes conseguirem ter esse equilíbrio entre as disciplinas, entre a velocidade com que os temas são mudados, precisam de ter um bom programa de estudo. Como assim? Uma boa rotina de estudo. Os estudantes precisam de estabelecer um programa de estudo, um ritual de estudo. Quer dizer que os estudantes precisam tirar tempo de qualidade para revisar as matérias. E existem muitas formas de revisar. Quando falamos sobre como o cérebro aprende, cada lobo estava voltado para uma determinada forma. E a forma mais apropriada de um estudante, de um aluno aprender, é combinando os sentidos. Ao invés de aprender apenas vendo, seria bom aprender vendo e ouvindo. Mas quando vamos olhar para o lobo temporal, seria bom vendo, ouvindo e falando. Quer dizer que esses estudantes, ao estabelecerem um programa de estudo, uma estrutura de estudo, precisam olhar para estes elementos. Nós temos maior facilidade de nos lembrarmos daquilo de que muito falamos. Logo, um dos métodos de estudo que eu muito recomendo para algumas pessoas é, depois de teres lido e entendido, imagine que estás a explicar para alguém. Quando simular que está a dar aula para alguém, está a explicar para alguém, o cérebro vai começar a colocar essa informação cada vez mais repetida e fixa no seu cérebro.
Até porque, de forma inconsciente, ele passará a se tratar como um professor. E o professor tem de saber. Se ele tem de explicar, ele tem de entender primeiro. Então, métodos de estudo e rotina de estudo. Um erro que os estudantes cometem é esperar ter tempo para estudar. Ao invés de esperar ter tempo para estudar, seria bom reservar tempo para estudar. E evitar estudar sob pressão. Esperar quando se aproxima a época de prova e só assim colocam a mão na massa e começam a ler. Aí não vai envolver ou não vai entrar o processo de memorização, mas sim decoração. Ele vai decorar a matéria. Por isso é que acontece muitas vezes os estudantes vêm, fazem a prova, tiram uma boa nota e depois esquece exatamente tudo que ele estudou para a prova. Porque ele não repetiu. E nós dissemos, as conexões neurais só se fortalecem com repetição. Se não repetirmos, não vai fortalecer. Quando lemos frequentemente, nós fortalecemos conexões neurais da leitura. Por isso a nossa habilidade de leitura vai melhorando. Quando nós resolvemos problemas com muita frequência, nós estimulamos a capacidade de raciocínio. Então, cada método de estudo acaba por entrar e contribuir para o processo de memorização. E quanto mais repetirmos, mais fixa essa informação fica na nossa cabeça. Doutor, etc. Gostas de fazer coisas que não sente prazer? Não, nem um pouco. Sim. A boa parte dos estudantes não tem prazer de estudar. Agora, como é que podemos, porque o gostar, pelo que eu pude perceber, exemplo que deu, o gostar de uma ou de outra forma também, isso tem a ver também com o cérebro? Sim, tem sim. Pois. O que é que se passa? Muitos estudantes se identificam com o próprio cérebro, ou seja, pelo exemplo que deu quando falou dos exemplos do lobo temporal, e o que eu percebi pela explicação que deu do cérebro, percebi que deu o exemplo, ou espelhou de uma forma como se o cérebro fosse um instrumento, fosse algo que nós comando, né? Que nós demos comando, olha, faz isso, faz aquilo. É que a verdade é que muitos estudantes, se identificam, ou seja, como se o cérebro fosse ele. Não sei se me faço entender. Tá? Vou dar-te um exemplo. Já houve casos que o meu filho chegou e disse: não gosto de estudar. A pergunta que eu faço, o doutor nos ajudar a compreender nesses detalhes. Os estudantes que nos acompanham e percebem que têm convicção que não gostam de estudar, procura nos fazer entender no próprio estudante que esse não gosta de estudar não é ele, mas sim o cérebro dele, e tentar mostrar caminhos para que se inverte essa situação. Tal como já mencionei, o cérebro é moldado de acordo com as informações que recebe. Quer dizer que às vezes o não gosto de estudar não está só relacionado a ele e ao cérebro dele, mas das informações que ele recebe de forma exterior. Por exemplo, se o educador, vamos falar propriamente do professor, não faz o conhecimento parecer prazeroso, ele faz a matéria parecer aborrecida, os estudantes não vão ter prazer. Esta é a informação que o estudante vai receber, de que estudar é aborrecido. Porque, infelizmente, o professor passa a informação de forma aborrecida, passa a informação de forma sobrecarregada. Então, ele vai passar a associar estudar com cansaço mental, estudar com aborrecimento. Como ele vai receber frequentemente essa informação, torna-se uma crença, torna-se uma conexão neural bem firmada. Então, nós precisamos, para resolver esse problema, mudar a forma como os estudantes veem o processo de aprendizagem. E isso começaria também a partir da forma como os professores encaram o processo de ensino. Assim, nós começaremos a desconstruir essa barreira do não gosto de estudar.
Porque nós passamos a valorizar algo até entendermos, ou quando entendemos o quão preciosa e benéfica ela é para nós. Se o estudante não vê a aplicabilidade prática e real do que ele está a aprender, não é vantajoso. E dificilmente cria-se conexão ou gosto, prazer pelo que ele está a estudar. Edvaldo Katanga, ex-professor. Só assim. De certeza que tem aplicado os métodos todos que conhece. Mas assim, eu pergunto, será que todos os estudantes gostam de estudar? Não. Então, o que está na base? Se parte do princípio que tu tens as informações, tu tens a metodologia, tu tens, sabes perfeitamente e acabou. O que está na base? Não, algumas vezes o problema deixa de estar propriamente no estudante, deixa de estar no professor ou na escola em si. E vamos para aquele que é o primeiro elemento da educação do estudante, que é o lar, a casa, onde ele construiu as suas primeiras ideias. Quer dizer, onde ele teve as suas primeiras referências. E estamos a falar do pai, da mãe ou da pessoa que criou. Se o pai, a mãe, o tio ou a pessoa que criou ele nunca mostrou de forma prática que tem prazer pela leitura, pelos estudos, tem vantagens em se aplicar nos estudos, ele cresce encarando os estudos como mero piloto automático, mero padrão. Tenho de estudar. Porque ele não vê as suas referências, que são os pais, lendo, estudando. Então, algumas vezes está relacionado ao ambiente a que ele está exposto. Ao ambiente em que ele está exposto. E o que é que o cérebro, no caso o cérebro, o que é que o cérebro tem como o ambiente, se possível, tentando explicar como é que o ambiente influencia, pelo que falou, pelo que eu pude perceber, como é que o ambiente influencia ou molda o cérebro? No caso, pelo que exemplo que deu, claramente percebe que o ambiente, o meio, influencia naquilo que é o padrão comportamental. Então, podes dar assim algumas pinceladas de como é que funciona isso? E é algo muito simples de se perceber. Porque, na verdade, nós somos como esponja. Nós absorvemos o que está à nossa volta. Isso quer dizer que, se nos concentrarmos demais, passarmos tempo demais em ambientes em que estudar é algo que o estudo é algo de que nem sequer se fala naturalmente, nós não vamos desenvolver prazer pelo estudo. Porque o ambiente em que nós estamos não nos suscita a isso. Mas se tivermos com pessoas em ambientes em que fala-se muito das vantagens do estudo, nós conseguimos notar dos benefícios que há em aplicar-se nos estudos, naturalmente, aos poucos, nós vamos entrar nesta onda também. Porque nós absorvemos as informações que estão à nossa volta. E estas informações que estão à nossa volta tornam-se um ciclo repetitivo. As pessoas têm, em média, um padrão de coisas sobre o qual gostam de falar. E isso forma um ciclo repetitivo. E no cérebro é repetir, fortifica. Se estiver a repetir coisas que não estão voltadas a uma determinada área, estes elementos vão ser fortificados. Mas a área sobre a qual você nunca mais repetiu é enfraquecida ou eliminada. Então, o ambiente influencia por conta da capacidade de absorção que nós temos do ambiente em que nós nos encontramos. Edvaldo Katanga, a crença tem a ver também com o cérebro? A crença tem. Na verdade, o cérebro, ele controla tudo no nosso organismo. Quando nós muito acreditamos em algo, ele torna-se crença para nós. E ao descobrirmos elementos que não estão voltados para o que muito acreditamos, nós ignoramos na maior parte das vezes. E o nosso corpo responde.
aquilo que nós muito acreditamos. Recentemente surgiu um tabu, uma fake news, de que estão a roubar pênis. Ok? E o pênis desaparece. Na verdade, esse problema existe e nem tem a ver com feitiço. Esse problema existe na área da saúde e é uma síndrome. Este elemento está voltado à nossa psique, cérebro. E quando as pessoas colocam na cabeça, se alguém com características congolesas me tocar, o pênis vai desaparecer, repetiu muito essa informação, torna-se crença para ele. Ela acredita fortemente nisso. E se alguém com características congolesas tocar, naturalmente o corpo responde àquilo que o cérebro acredita. O pênis não desaparece, mas pode ocorrer um encolhimento por conta do mecanismo de defesa que o nosso organismo ativa. Em outros casos, nem sequer ocorre o encolhimento. É tudo psicológico. Então, aquilo a que nós muito acreditamos pode moldar a forma como nós encaramos as coisas. Pelo que acabou de dizer, é uma pergunta. Acreditas que, antes de tudo, o que achas da qualidade do ensino no nosso país? De forma realista. Eu vou falar propriamente da minha área, a área da saúde. Na verdade, a classificação que vamos fazer é estatística. Nós não vamos falar de todos, mas a estatística trabalha-se a maior parte das vezes com a maioria. E se tivermos que classificar de acordo com a maioria, infelizmente, a qualidade do ensino em saúde em Angola é muito baixa. Muito, muito baixa. Edvânio Catanga, eu faço essa pergunta pelo que acabou o exemplo que deu há pouco. E falou muito bem que o cérebro é, de uma ou de outra forma, que filtra a crença. Exatamente. Será que a qualidade de ensino no nosso país e também aqui relacionado com aquilo como o cérebro dos estudantes em grande parte funciona, está relacionado com a crença que nós temos sobre a educação e a qualidade de ensino no nosso país? Está. E como está? Se nós quisermos melhorar, primeiro, a qualidade do ensino, nós temos que formar bons alunos que têm algo que falta muito. Empiricamente, podia dizer que estaríamos a falar de 80%. Falta 80% ou 87% de pensamento crítico nos estudantes. Nossas escolas não ensinam os estudantes a pensar de forma crítica. Encontrou uma informação e tende a acreditar que é exatamente assim, sem questionar, sem analisar, sem criticar. E como é que é o pensamento crítico? Infelizmente, nas nossas escolas, tem professores que, se chegar com essa folha branca e mostrar-se na turma, essa folha é verde, todos os estudantes são obrigados a aceitar que essa folha é verde. Porque eles não aprenderam a pensar de forma crítica, não aprenderam a analisar informações. Quando se fala de pensamento crítico, é acreditar naquilo que há evidências e lógicas. Isso constrói-se muito por meio da investigação e debates. Nossos estudantes não investigam. Investigam pouco. Quer dizer, aqueles estudantes que investigam, quando chegam na sala de aula e apresentam a sua investigação, muitos professores encaram como rebelde, porque não está a seguir a manada. Ele está a olhar a folha branca, ele está a falar, mas prof, essa folha não é verde, é branca. E o prof critica exatamente porque ele está a refutar a abordagem do professor. E na área da saúde, nós estamos isentos disso.
Não imagina quanto conhecimento empírico ultrapassado existe na área da saúde. Não imagina o quanto. Se tiver relacionado com o cérebro, pode dar aqui algumas pinceladas. Para nós, agradecemos. Por exemplo, eu conheci alguém que acreditava que tinha câncer da mama. Depois de muito conversarmos, acredito, ela apresentava até algumas das manifestações de quem tem câncer da mama. Mas quando tivemos uma conversa profunda e perguntei o porquê que acredita que tem câncer da mama, mencionou que ela tem o hábito de colocar o telefone nos seios. Guardar dinheiro e colocar o telefone nos seios. O que a nossa sociedade ensina sobre isso? Que colocar telefone nos seios causa câncer da mama. Isso é mentira. Mas por ela acreditar firmemente nisso, o cérebro reconheceu como uma informação verdadeira e bem firme e começou até a apresentar as manifestações clínicas de quem tem essa tal doença. Infelizmente, nós estamos numa era que parece que estamos a regredir quanto ao processo de aprendizagem. Os materiais de ensino dificultam. Até os manuais que os próprios professores preparam parece que só dificultam o processo de aprendizagem. Parece que para professores simplificar o ensino é sinal de fraqueza. Vai pensar que os estudantes vão olhar como se ele não soubesse aquilo que ele está a falar. Infelizmente, é aqui onde a nossa educação está a descambar o vitupério e ir cada vez mais a fundo. Doutor, etc., falou há pouco, quando deu o exame, falou de crença. Falou de crença e percebeu-se claramente pela explicação que deu que normalmente a grande parte do cérebro funciona como filtro das crenças. Certa vez eu tive com, acho que PhD, o Otávio Minango, um especialista em educação, e ele fez uma seguinte, do ponto de vista dele, ele diz que por que existem, as pessoas dizem que existem péssima qualidade de ensino, se existe o professor, o aluno e o meio de ensino. Tá? Pronto, essa é uma pergunta que ficou no ar. Depois, pelo que você abordou aqui, eu faço uma questão, mas que é no fórum cérebro. Sim. Se os professores que estão nos acompanhar a partir de agora, o professor tomar a decisão, olha, de hoje em diante, eu vou dar aula para aqueles que serão os futuros construtores do desenvolvimento desse país, Angola. Os professores chegar piamente com essa crença e lançar nos estudantes, olha, vocês que estão aqui são os futuros construtores desse país. A pergunta que eu faço, só esse pequeno gesto que tem a ver com reprogramação mental poderá inverter o quadro naquilo que tem a ver com a qualidade de ensino no nosso país? Seria um passo apenas, porque cada um dos elementos do processo de aprendizagem tem suas responsabilidades. É como em casa, para que a família seja feliz, cada membro da família tem sua responsabilidade. O marido ama a esposa respeita o marido e os filhos obedecem aos pais. A esposa pode respeitar muito o marido, mas se o marido não amar a esposa, vai ter uma lacuna. Então os professores podem vir e reprogramar os estudantes, mas os estudantes têm suas responsabilidades também. Pensa, por favor. Se eu tiver os materiais, todos os materiais para a pesca,
chegar com a minha equipe, a equipe, os materiais, todos os possíveis, mas chego à beira do rio, à beira do lago e sento. Fico sentado e passo o dia ali. Seria possível arrecadar peixes assim? Não basta ter treinamento na área, quer dizer, um bom professor. Não basta ter os meios de ensino. Tem de utilizar esses meios de ensino. Eu aprendo muito com os garimpeiros, mas os garimpeiros na vertente de pessoas que exploram diamantes. Na Lunda acontece muito isso. Os garimpeiros, eles pegam os seus materiais, vão, cavam. Quando encontram um possível diamante, depois de muito tempo a cavar, eles podem encontrar ou não, mas têm de continuar a se esforçar, têm de utilizar os materiais que têm. Depois de encontrar um possível diamante, têm de levar ao rio para lavar. E, algumas vezes, terminam de lavar toda aquela pedra e não encontram nem sequer um diamante. Assim mesmo. Mas eles voltam outro dia para o mesmo processo. Eles usam os recursos que têm e são consistentes. Olha o que acontece quando eles encontram um diamante. Quando eles encontram um diamante, toda a aldeia se apercebe. Eles saem, eles voltam cantando. Essa mentalidade que os estudantes têm de ter. Tem os meios de ensino? Tem. Tem bons professores? Tem. Nem todos os professores ensinam de forma pouco adequada. Mas se o estudante continuar parado, não utilizar o que tem a seu favor, de nada vai adiantar. Ele tem que pegar os materiais e cavar. Ele encontrou uma pedra que ele desconfia que aí deve ter diamante. Tá bom, continua. Agora tira a pedra daí e leva para o rio para lavar. Ele já começou a estudar, está a cavar. Estudar, está a cavar. Mas agora para ainda, escreve o que estás a ler. Quando nós escrevemos, fica mais firme na nossa cabeça. O escrever é como se estivesse a levar para o rio para lavar. Mas às vezes, mesmo depois de escrever, não vais entender. É como se não tivesse encontrado diamante. Fica triste, tá bom, fica triste. Mas depois volta. E quando encontrares o teu diamante, seja como os garimpeiros, toda a aldeia tem de saber. Partilha a notícia. Converse com os outros sobre o que você encontrou. Então, ter os meios de ensino não é suficiente. A Prazer pode disponibilizar muitos materiais bons, mas se não reprogramarmos os estudantes, lhes fazer entender que, na verdade, tudo depende deles, não vai adiantar. Eu costumo dizer que eu me formei numa instituição a nível médio que é conhecida como uma das melhores escolas de saúde de Luanda. As pessoas sonham em estudar nessa instituição. Mas eu que estudei lá, sei que não é conforme falam. Dizem, tem bons professores? Tem. Os estudantes são extremamente bons. Alguns. Os laboratórios são muito equipados. Nem podemos discutir. Mas também temos estudantes que passam 4, 5 anos lá e têm dificuldade no básico. Fazer uma injeção no básico. Aferir os sinais vitais no básico. Porque ele tinha tudo à sua disposição. Bons professores, materiais de ponta, mas ele não utilizou os meios que tinha a seu favor. E quando ouviu um colega chegar a cantar porque encontrou diamante, preferiu encarar como se esse colega estivesse a se exibir. Ele também é o único que encontra diamante e se afastar. Mas tem aqueles que quando ouvem outros a chegar com diamante, a anunciar, olha, eu encontrei diamante. Tem aqui essa matéria, eu entendi a matéria e posso explicar. Tem outros que ao invés de encarar como se estivesse a se exibir, ele pega e aprende. Me ensina também a encontrar esse diamante.
Então, é um sistema muito grande para melhorarmos, muito complexo para melhorarmos o processo de aprendizagem e a qualidade da aprendizagem. Os professores têm sua responsabilidade, têm de facilitar. Existe um sistema muito complexo para os estudantes da área da saúde, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Só o nome, sistema renina-angiotensina-aldosterona, já parece ser algo muito complexo. E é complexo. E tem estudantes que nunca sequer entenderam esse sistema. Mas tem professores com a capacidade de pegar esse sistema e decifrar até o final da aula, o estudante parar e perguntar: é mesmo só isso? É mesmo só isso? Quer dizer, os professores devem entender que eles devem ser facilitadores da aprendizagem. Devem preparar aulas. Uma lacuna que nós temos é que nós preparamos aula de acordo ao tema e não de acordo às necessidades do estudante. Nós entendemos que vou dar aula, a mesma matéria, na turma A, turma B e turma C. Preparei a aula, estudei a matéria nesse caso, e entendo que preparei a aula para todas as turmas. Quando os estudantes da turma A entendem de forma diferente, a turma B entende de forma diferente, a turma C também. Quer dizer que a explicação que um professor utiliza na turma A pode não fazer sentido na turma B. Pode ser muito complexa ou vista como falta de respeito. Existem pessoas que você chega ali e fala assim: olha, talvez se me dá um de água que está aqui, sim. Se eu despejar aqui, vou encher o copo, sim. Para ele está bom esse exemplo. Mas tem pessoa que, se você chega e ele conta isso, é falta de respeito, porque ele processa bem mais rápido. Então, ao preparar a aula, o professor deve ter em mente as necessidades do estudante. O professor deve se esforçar para conhecer os estudantes, fazer uma avaliação. Até que ponto esse estudante entende? Quais áreas ele tem lacuna? Quando eu tiver a explicar, tá bom, vou usar esse exemplo. Mas que outro exemplo posso utilizar para ele entender melhor? Depois vamos para os alunos. Os alunos devem se esforçar. Devem mesmo se esforçar. O professor pode ser muito bom, mas se o aluno não se esforçar, nada vai adiantar. E o esforço vai exigir coragem. Porque quanto mais aprendemos, mais questionamos. Vai ser necessário coragem para que eles cheguem, perguntem ou questionem aquilo que o professor lhe apresenta como base. Então, estabelecer um bom programa de estudo, promover, ficar em ambientes que facilitam a tua aprendizagem, é responsabilidade dos alunos. E, infelizmente, os alunos encaram falhas como bicho de sete cabeças. Parece que os estudantes colocaram na cabeça que não podem falhar. Podem falhar. O que não nos mata nos fortalece. A tua falha vai te fortalecer se tiveres a motivação certa. Se a tua motivação for aprender, de verdade, quando falhares, vais levantar e vais fazer de novo, vais tirar lição das falhas e vais fazer de novo. E no final de tudo, ao invés de encarar como derrota ou falha, vai encarar como aprendizado. Doutor, etc. Já que falou de falha, aqui vou subentender, em questão de aula, vou subentender em erros. Uhum. Tá? E isso claramente tem a ver com gatilhos no cérebro. Fala-nos um pouquinho, por que o cérebro, quando se trata de gatilhos, supostamente... Pronto, fala-nos um pouquinho, antes de tudo, fala-nos um pouquinho sobre gatilhos. O que acontece? Existem algumas palavras, existem algumas expressões que despertam alguma coisa no cérebro. Por exemplo, falou agora de falhas, vamos subentender erros. Um professor que chega e diz a um estudante: você é muito burro. Isso pode criar um estrago terrível no cérebro, mas... que o oposto, um professor que chega e diz assim: és um gênio, e pode, em grande parte, aquilo nem sequer ruído faz, fica assim,
Fala-nos um pouquinho, por que o cérebro tem essa mania que quando se trata de coisas negativas, ele facilmente fica, que até não precisa, tal como falou aqui no, sobre o lobo temporal, que existem gatilhos, palavras que não precisa de muito tempo. É só chegar e dizer assim, olha, você é burro. Aquilo já nem precisa de repetição. Falas uma vez, estraga. Fala-nos um pouquinho a respeito disso. Como imperfeitos que somos, nós temos uma facilidade em nos concentrarmos mais nos erros em relação aos acertos. Tanto que é comum nós vermos pessoas a falar mais de coisas negativas de outros do que de aspectos positivos. Então, a nossa natureza já nos deixa suscetível a nos concentrar mais em aspectos negativos. Mas, por que razão palavras negativas chegam a ter muito mais efeito? Por conta de algum problema de base que nós temos. Por exemplo, tem pessoas que se você chega e diz, olha, você é muito burro, não tem nenhum impacto nele. Não tem nenhum impacto negativo nele. Por conta das informações preenchidas que ele tem no seu cérebro, de base, a partir da casa, a partir de casa, a partir do seio familiar. Mas existem outros que já lidam com problemas de baixa autoestima, já lidam com sentimentos de inutilidade. E o que é que os professores que fazem isso estão a fazer, na verdade? No livro Vencer com as Pessoas, tem o princípio do martelo. Eu gosto muito desse princípio. O princípio do martelo diz assim: nunca use um martelo para matar um mosquito na cabeça de alguém. O que isso significa? O mosquito nessa história representa o problema. O martelo é a forma de resolver o problema. Às vezes o problema é tão pequeno como um mosquito e nós queremos resolver o problema usando um martelo, um método muito severo. Qual é o perigo de usar um martelo para matar um mosquito na cabeça de alguém? Na maior parte das vezes o mosquito foge, quer dizer, não resolves o problema e magoas a pessoa. Porque você viu o mosquito, vem, bum, bate. O mosquito fugiu, você magoa a cabeça da pessoa. Então, professores que vêm, você é um inútil, você é burro, você nunca aprende, o fulano é melhor. Eles, na verdade, estão a usar um martelo muito grande para matar um mosquito muito habilidoso. E quando vê o martelo a encostar, foge. E a cada expressão desse tipo que o professor utiliza, ao invés de resolver o problema, magoa mais o estudante. E ele fica cada vez mais para baixo. Ao passo que palavras positivas alegram. E para algumas pessoas pode ter efeitos muito bons, muito positivos. Fez-se um teste exatamente por conta disso, onde pegamos uma quadra de basquete, fomos a uma quadra de basquete e colocou-se os olhos vendados. Pessoas desconhecidas. E pegamos a bola, demos para essa pessoa. Vai, acerta. Com os olhos fechados. Pessoas que dominava o basquetebol e o outro que nem sequer sabia como segurar uma bola. O resultado foi engraçado. Muito engraçado. Mas também nos dá uma lição excelente. O que aconteceu? Sempre que o profissional de basquete lançava a bola com olhos fechados, ele acertava. Mas as pessoas ao redor faziam sons de falha. Oh, oh! Isso começou a baixar a moral dele. Quando tirou-se as vendas dos olhos, deram a bola naquele que era profissional, bom mesmo, com os olhos abertos, Falhou. e falhou. Ele falhou inúmeras vezes. Uma outra e que acertou. Porque ele começou a acreditar que ele é assim. Por conta das avaliações feitas anteriormente. Pegaram um amador, lhe deram a bola com os olhos fechados. Sempre que lançava, falhava. Mas batíamos palma. Ei, boa, você é bom, você afinal é bom. Esse talento andava a esconder. Batíamos palma, aplaudíamos. Quando tirou-se as vendas dos olhos, todos os lançamentos que fez foram acertos. Na verdade, o nosso cérebro gosta de dopamina, gosta da sensação de bem-estar,
da serotonina, a satisfação. E elogios têm esse poder em nós. Quer dizer que, quando bem aproveitados, ao invés de se envaidecer, pessoas que aproveitam bem elogios acabam por aproveitar para melhorar certas habilidades. Palavras negativas deixam cabisbaixa a pessoa, principalmente se já tiver alguma fraqueza de base. Ao passo que palavras positivas, elogios, recomendações positivas, acabam por deixar a pessoa cada vez mais acima. Mas é claro, precisamos de ser francos, precisamos de ser sinceros. Só ao corrigirmos o estudante, não precisamos usar um martelo para matar um mosquito na cabeça de alguém. Outras vezes, está voltado para o próprio professor. O que acontece? O princípio do espelho, o tipo de pessoa, princípio da lente, aliás, o tipo de pessoa que somos determina a forma como vemos os outros. Na maior parte das vezes, o que acontece? Se um professor, durante o seu processo de formação, tinha dificuldade em matemática, logo todas as suas notas ficavam comprometidas. Ele acredita que, se encontrar um estudante com dificuldade em matemática, o ciclo vai se repetir. Porque o tipo de pessoa que ele é vai influenciar, vai determinar a forma como ele vai encarar os outros. Então, usa métodos severos para tentar moldar esse estudante, que infelizmente não é o apropriado. Nem já. Então, melhorar a qualidade do ensino é algo muito complexo. Muito complexo. Onde cada um tem de colaborar e fazer a sua parte. Instituições que produzem materiais escolares devem melhorar, simplificar, olhar onde estão as lacunas e produzir materiais escolares personalizados a essas lacunas. Professores, já falamos das responsabilidades. Alunos também. Mas, se quisermos começar a formar bons estudantes, é desde a base. Desde a base. É mais fácil desde a base. É muito difícil termos que corrigir uma árvore quando ela já é bem grande. Logo, no ensino primário, a principal responsabilidade não é do professor, do aluno ou das instituições que produzem materiais escolares. É dos pais. Aí entra os pais. Pois, certa vez eu estava a desenvolver um projeto e eu disse assim, eu cheguei à conclusão, olha, se nós queremos melhorar a qualidade de ensino do nosso país, nós, primeira vez, mais do que atacar os estudantes, não deveríamos atacar os encarregados. Olha, fui apedrejado. Fui apedrejado. Mas, é assim, sim, por quê? Porque os encarregados já falou perfeitamente que, pela explicação, a abordagem que apresentou, que o cérebro funciona muito. O cérebro é o filtro da crença. E normalmente, quando alguma pessoa está a ser encurralado em função da sua crença, ele tem que se defender, vai com tudo. Né? Seja, pensa você, um encarregado que ficou anos e anos a ir para a escola, você é obrigado porque tem que estudar, porque muitos até inclusive para ver muitos estudantes em nível superior, só que é para quando eu terminar a minha licenciatura eu penduro, né? Não sei se consigo fazer entender. Sim. Então, dali que você imagina um indivíduo que já tem a cabeça, olha, terminei a minha licenciatura, não quer saber de estudo, só quer trabalhar, essas coisas todas, você depois obriga porque tem que estudar. É muito. E você quando diz que tem que atacar os encarregados, é de fazer o catanga. Isso aí é muito forte. Nem toda a verdade é boa para se dizer. Esse é o exemplo, esse é um dos exemplos. E algumas vezes, verdades são desconfortáveis, mas precisam. Preciso dizer. Quantos estudantes
vão à instituição, vão à escola, com um caderno em péssimo estado. Não tem caderno. Mas todos os dias o pai tem uma garrafa de cerveja. Como dizem, uma traz dor de cabeça. Então uma não vale. Vai 2, vai 3. 1.000 kwanzas dedicado à cerveja. Podia usar para comprar um caderno. Mas nós sacrificamos, nós priorizamos. É verdade que barato e caro, eu gosto dessa frase, barato e caro, o barato e o caro estão no valor que nós mesmos atribuímos às coisas. Como encarregados, se percebermos o quão importante é a educação dos nossos encarregados, nós vamos priorizar, vamos dar valor. Não vamos ver um caderno de 500 kwanzas, de 1.000 kwanzas, de 2.000 kwanzas como caro. Vamos encarar como barato. Você vai olhar um caderno, 1.000 kwanzas, e esse caderno vai ajudar o teu filho a desenvolver. Mas olha o outro caderno, 300 kwanzas, é um caderno normal. É só folhas com linhas, só chega a espera. Se o teu principal objetivo é ajudar o teu filho a desenvolver apropriado, compra o de 1.000 kwanzas. Porque não vai ser só um caderno, vai ser um caderno que já vem facilitando a aprendizagem. Compra materiais. Não pensa 2 vezes. Isso acontece, e isso fica evidente, aliás, que para os nossos encarregados, muitas das vezes, o importante para ele é só nos formarmos. O que acontece? Aluno não pagou propina, expulso. Ninguém vai assistir a aula sem pagar propina. O pai não quer saber disso. Fica aí tranquilo. Mas dizem assim, ninguém vai fazer prova sem pagar propina. O estudante que não pagar propina vai repetir, próximo ano vai vir mais de novo, na mesma classe. O pai, em menos de uma semana, vai conseguir o dinheiro para pagar a propina, para dar para o aluno, para o filho dele fazer prova. Prova. Ele não vai provar nada. Vai provar o que ele não aprendeu. Então, nós temos de nos expor a ambientes que facilitam. Algo muito valioso que nós temos atualmente são os smartphones. O smartphone, as inteligências artificiais. Mas, se pegar uma espada, uma arma, e entregar em quem nem sequer tem treinamento, ele vai acabar por matar outros. Quando você está lidando, se calhar, para se defender, ele vai acabar por matar. E o pior, ainda pode se matar ele próprio. O que acontece? Os pais pegam um smartphone e dão a um filho. Não ensinam como utilizar. Não passam instruções apropriadas. Logo, ele fica viciado nas redes sociais. E nas redes sociais, ao invés de seguir pessoas que ajudariam no seu desenvolvimento intelectual, vai seguir aqueles que nos fornecem a dopamina barata, a satisfação momentânea. Tem uma instituição para estudantes do ensino médio, acima, que eu recomendo muito. Recebe o nome de Ngango. Ngango é de um dos dialetos que significa inteligência, relacionada à sabedoria. Essa equipe é uma equipe de desconstrução, assim mesmo, desconstrução de abordagens não científicas, fake news. Mas muitas das vezes nós vimos, mesmo desconstruindo fake news, tem pessoas que ainda vão nos comentários reclamar. Não, mas eu cresci assim, sempre utilizei, nunca me fez mal. Só hoje é que mudou. Crença. Não estamos dispostos a aceitar mudanças. Uma frase muito comum é: o
meu povo sofre por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento tem estado a nos cegar cada dia que passa, a ponto de priorizarmos o que não devia ser prioridade e ignorarmos aquilo que devíamos encarar como prioridade. Mas o bom é que existem pessoas dispostas a ajudar outros a libertar a mente. Aí vem a outra frase. É verdade que sem conhecimento o povo sofre, mas também tem outra frase que diz que quando conhecemos a verdade nos liberta. Tem muito a ver com a mentalidade. A nossa mentalidade, a nossa suscetibilidade a adaptações e recepção de novas informações. Utilize redes sociais, use de forma racional. Use para teu benefício. Utilize inteligência artificial, sim, de forma racional. Na internet já tem curso, uso racional de inteligências artificiais. Tem. Aprende como utilizar o ChatGPT a teu favor. O ChatGPT não veio te deixar burro. Veio potencializar a tua capacidade de raciocínio. Vem te ajudar. Então, aprenda como utilizar diferentes inteligências artificiais a teu favor. Pais, professores, os próprios alunos e o sistema de ensino. Cada um tem responsabilidade dele. Apontarmos só os pais, só o sistema de ensino, só os alunos, só os professores, não seja justo. Eduardo Catanga, nós já estamos mesmo na reta final, mas eu queria que tu falasses um pouquinho, assim, uns resumos. Qual é o impacto que a alimentação e o descanso têm para o desenvolvimento do cérebro? Boa. Quando vamos falar do descanso e da alimentação, para não sermos muito detalhistas, vamos pegar a relação entre eles dois. Se um estudante não dorme ou dorme pouco, esgota muita energia. Se um estudante se alimenta mal, ganha pouca energia. Essa glicose, açúcar, um tipo específico de açúcar, que fornece energia para as nossas células, incluindo as células do cérebro, precisam dela, da energia para trabalhar devidamente. Quer dizer que sem energia, as células do cérebro não funcionam bem. E célula é o quê? Não é a unidade básica estrutural de todo ser vivo. Quer dizer, o ser vivo é constituído por células. Estamos a querer dizer que se as células do cérebro não tiverem energia, o cérebro não vai funcionar bem. Esses lobos do cérebro, as áreas do cérebro relacionadas à aprendizagem também não vão funcionar devidamente. Porque o cérebro vai estar cansado. O estudante não descansou, vai estar cansado. Não vai conseguir armazenar informações da forma apropriada. Porque para a informação ser armazenada, nós falamos conexões neurais. Esses neurônios são células. Como é que eles vão criar conexões? Como é que ele vai esticar a mão para segurar a mão se ele não tem energia? E como é que vai ganhar energia se ele se alimenta mal? Então, casar a alimentação e o descanso, juntamente com a rotina apropriada de estudos, é um excelente método para desenvolvimento cognitivo e intelectual para os estudantes. Pronto, para fechar. Doutor, etc. Se dependesse de ti para fazer uma reforma na educação, onde você atacaria? Uma reforma que você tenha certeza absoluta, se fizesse isto, melhoraria e de que maneira aquilo que é a qualidade de ensino no nosso país? Podíamos investir em pelo menos 2 aspectos. Primeiro, capacitação, treinar os professores da forma apropriada.
Porque se queremos reprogramar os estudantes, precisamos da ajuda de duas pessoas em quem os estudantes mais confiam. Lembrar que essa reprogramação estamos a fazer no ensino de base. Porque se falharmos no ensino de base, todo o resto fica muito difícil de se corrigir. Logo, vamos precisar primeiro reprogramar e conscientizar os professores e os encarregados. Esses dois aspectos precisam ser atacados. As escolas não podem, não precisam, não devem convocar apenas os encarregados quando tem reunião para falar de um assunto do estudante. Seria bom se a escola convocasse os encarregados para um seminário de como fazer acompanhamento do estudante quando chega a casa, como ajudar o aluno a fazer tarefa. Isso no ensino de base. Então, quando os pais sabem como reprogramar, como criar uma estrutura de estudo saudável, e os professores sabem, esquece. É em casa que a criança vai aprender o que ele deve colocar como prioridade. E quando não está em casa, está na escola. E na escola encontra exatamente a mesma língua. À medida que ele for crescendo, isso será o objetivo dele. Quando for para o ensino médio, o ensino secundário, o ensino superior, será apenas complemento. Até porque tem algo muito engraçado na nossa realidade, é as informações que nunca são passadas. Como assim as informações que nunca são passadas? No ensino de base, você faz uma pergunta complexa ao professor e ele te diz assim, olha, isso não é do teu nível. Isso você vai aprender mais à frente. Quando você chega no mais à frente e pergunta, o professor te fala, isso você aprendeu mais atrás. E a informação fica assim, vazia. Então, professores e pais, não existem pessoas em quem as crianças mais confiam do que nos professores e nos pais. Se atacarmos os professores e os pais, capacitá-los, ajudá-los a como instruir as crianças, facilmente conseguiremos moldar as crianças desde a base. E ele vai crescer com esse pensamento. E continua nas outras modalidades de ensino. Tá bom. Doutor, etc. É o seguinte, nós já estávamos no final. Né? Gostaria, antes de... Pronto, vou-lhe passar para fazer a conclusão. Provavelmente, caso gostaria que eu fizesse alguma pergunta, eu não fiz. Já é o momento de fazer a conclusão aqui do tema. E posteriormente também, como falou muito bem, encarregados, alguns responsáveis de algumas instituições querem saber mais sobre o tema, querem saber mais sobre o Dr. Edivan Katanga, no caso. Então, pode deixar também aí as informações, os links. Sei que tem também páginas, redes sociais. Vocês podem acompanhar, então. Estás à vontade. Boa. O que a escola precisa fazer? Ensinar aos professores como é que o cérebro aprende. Como é que o cérebro aprende? De forma resumida, repetição de informação. Significa isso que temos de explicar toda hora a mesma coisa? Não. Existem métodos que ajudariam os estudantes a memorizar as informações. As informações que nós muito repetimos tornam-se memórias duradouras para os estudantes. Professores precisam ser facilitadores do ensino. Não encarar o momento de aula como um momento para exibir conhecimento, mas para ajudar os estudantes a obter esse conhecimento. Professores precisam ajudar os estudantes a desenvolver o pensamento crítico, a analisar, questionar, pedir evidências. Para os que estão no ensino médio, o professor ensinou algo, médio e superior ensinou algo, então de a base.
A ciência prova diferente. Você investigou, a ciência prova diferente. Refuta. Combate. Para os estudantes, é necessário criar uma rotina de estudo saudável. É necessário aproveitar os meios que nós temos à nossa disposição. Para as instituições produtoras de materiais escolares, precisam melhorar e atender às necessidades dos estudantes nesses mesmos materiais. A base, os pais, desde bem pequenos. É importante que os pais precisam implantar na cabeça das crianças as vantagens do estudo, o desejo pela leitura, pelos exercícios. E, para terminar com a abordagem sobre o tema, precisamos procurar diamantes que realmente importam. Canalize as tuas energias no que realmente é importante. As pessoas me chamam Edvânio Katanga. Esse é o meu nome. Para qualquer atividade, palestras, jornadas científicas, em todas as minhas redes sociais. Edvânio Katanga. Simplesmente assim. Tá bom, mais uma vez gostaria de agradecer pela presença, né, e pela sábia aula que nos deu. Eu, por acaso, achei que poderia ser doutor, etc. Mas tá bom. E para si que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Mas lembre-se, aqui, a Prazer Podcast, não pedimos like nem subscrição, apenas pedimos consciência. Porque sabemos, o internauta consciente sabe fazer a coisa certa. Muito obrigado e até o próximo episódio.